Yoga e Mistória chocam seus poderes. Era um embate de execuções auroras de duas gerações diferentes. Qual será o resultado do confronto entre Cisne e Aquário? Na casa de Capricórnio, cercado pelas serpentes decapitadas, Isolde se perguntava: o que? O que foi essa onda de energia que acabo de sentir vindo da casa de Aquário? Isso parece o choque de duas auras congelantes equivalentes. O que está acontecendo na casa de Aquário, Mistória? Além do mais, sinto uma estranha energia se aproximando, tanto de cima quanto de baixo. Será que por acaso, neste santuário, está acontecendo algo que está além do imaginável? Aquelas eram as palavras de preocupação vindas do Cavaleiro de Ouro, Isolde Capricórnio. E voltando à casa de Aquário, vemos Yoga de Cisne e Mistória de Aquário, ambos em posição de ataque cercados pelos cosmos congelantes. Naquele momento, o Cavaleiro de Ouro perguntava: Yoga, o que foi que seu mestre Camus te ensinou? Responde, Yoga. E o Cavaleiro de Bronze então se pronuncia: ele me ensinou a ser frio, sempre ser frio para derrotar meu inimigo. Mistória queria saber por que o Cavaleiro não cumpriu com esse ensinamento, porque você não me atacou com todo o seu poder. E Yoga então dizia: depois de tudo, eu não pude fazê-lo, não posso fazer uma coisa tão terrível com o meu antecessor. Mistória, com um olhar sério, chama o Cavaleiro de imbecil. Se não puder ser frio contra o seu inimigo, isso causará a sua morte. Yoga responde que entende tais palavras e sem forças cai no chão. Mistória, vendo aquilo, dizia: sem dúvidas, este homem realmente domina o ar congelado em seu ponto máximo. Esse que é capaz de destruir até mesmo uma armadura de ouro, o zero absoluto. Mistória reconhece a força do cisne e naquele momento a armadura de ouro de Aquário se congela completamente. De joelhos, o Cavaleiro de Ouro revela: se Yoga tivesse agido de maneira completamente fria, nesse exato momento eu teria sido derrotado. Esse homem à minha frente não merece morrer, mas sem dúvidas o destino de Aquário é agir de maneira fria. Permita-me então dar o golpe de misericórdia. Naquele momento, Mistória ergue sua mão, porém ele se vê cercado por inúmeras serpentes e se perguntava: mas o que? E estas serpentes, desde quando estão aqui? Mistória fica preocupado com Shijima, que estava no chão junto de Atena, e as serpentes se aproximavam deles. Rapidamente, com apenas um dedo, o Cavaleiro de Aquário consegue congelar aquelas serpentes que se quebram. E o Cavaleiro de Ouro se levanta e continua assim preocupado com seu amigo Shijima de Virgem. Naquele momento, observando aquela menina, o Cavaleiro de Aquário se lembra das palavras do virginiano. Mistória lhe confia essa menina, que é Atena. As serpentes se aproximavam também de Yoga, que estava desacordado. Mistória também salva o Cavaleiro de Bronze e ele segura Yoga e pede para que viva, passando assim um pouco de seu cosmo para o Cavaleiro de Cisne. Yoga começa a acordar e o Cavaleiro de Ouro dizia: parece que você recobrou a consciência. O Cavaleiro de Cisne perguntava por que Mistória o ajudou, e o Cavaleiro de Aquário então responde: não é que eu queira te salvar em particular, mas tenho algo que quero que faças por mim. Yoga pergunta o que seria, e naquele momento Mistória pega em seus braços a deusa Atena. Ele confia a deusa ao Cavaleiro de Bronze. Essa menina é algo muito importante que Shijima me confiou, agora eu a confio a você. Yoga pergunta se então o Cavaleiro de Ouro agora o reconhece, e o aquariano responde: não foi você mesmo quem conseguiu congelar a minha armadura dourada? Eu não posso sair daqui, então vá agora, Yoga. Escute, Isolde Capricórnio, que se encontra na próxima casa, é um homem que domina o Bushido japonês. Não te deixará passar por motivos superficiais. Para que ele aceite, deverá arriscar a sua própria vida, mais do que arriscou aqui comigo. Então vá. Yoga então acata as palavras de seu antecessor e então parte em direção à casa de Capricórnio. Mistória, que ficava, dizia em pensamento: eu lhe peço, Yoga, você é aquele que herdará Aquário no futuro. Sem dúvidas, a casa de Ofilcos aparecerá logo. Isso significa que Odisseus reviverá como 13º Cavaleiro de Ouro, se o que diz Shijima for verdade. Porém, o que é essa estranha energia que sinto emanando destas serpentes, as quais falam serem os seres mais nobres do santuário? A partir de agora, de que lado devemos ficar? Do lado de Odisseus ou do lado de Atena? Mistória então se assusta, já que as serpentes voltam a cercá-lo e partem para o ataque. Porém, com seu poderoso cosmo e ar congelante, ele dispara o ataque turbilhão de gelo, conseguindo assim congelar e destruir aquelas serpentes. Mistória então chega à conclusão de que, de toda maneira, a resposta virá muito em breve, quando a casa de Ofilcos aparecer neste santuário.
Nesse momento, somos levados até a casa de Libra e vemos Tema de Pégaso no chão. Ele se levantava vagarosamente e Tema se assusta ao ver Shun caído e então tenta acordá-lo chamando por seu nome. O Cavaleiro de Andrômeda se levanta e diz que não está vendo o mestre ancião. Tema fala que não o encontrou em nenhum lugar. Shun fica com medo. Não pode ser. Será que ele realmente está indo tomar a cabeça de Athena? Tema tinha um mau pressentimento. De qualquer maneira, temos que nos apressar. Os dois Cavaleiros de Bronze correm em direção da próxima casa. Porém, de repente, Shun sente algo. O Cavaleiro de Pégaso pergunta o que seria e o Andrômeda responde: "Eu acabo de notar quanto tempo se passou desde que cheguei até aqui. Sinto que se passaram 2 dias. Porém, Tema responde dizendo que sente que se passaram apenas algumas horas. Porém, Shun fala sobre a posição do Sol. O Sol não se moveu desde que ele chegou naquele santuário. Tema fica igualmente surpreso. Ele diz que isso é muito estranho, mas era verdade. O que será que está causando tudo isso? Voltamos até a casa de Leão. Vemos Goldie, Deathtoll e Kaiser que dizia: "Contador da Morte, não acha que está acontecendo algo estranho? Não somente nessas 12 casas, mas em todo o santuário inteiro." Deathtoll então responde: "Eu também sinto isso, algo não está normal." E de repente ele se assusta. Mas o que? O que houve com o Sol? Shiryu também tinha dificuldades em sua jornada. Ele dizia: "Que estranho, eu não consigo chegar até a casa de Escorpião, eu vejo sempre a mesma distância, é como se a minha percepção de tempo tivesse sido alterada completamente. E o que será que houve com o movimento do Sol?" De repente, Xion de Ares, na primeira casa zodiacal, percebe que o Sol havia se movimentado de maneira completamente estranha. O Sol ele está se movendo de uma forma que não é comum. Na casa de Aquário, Mistória dizia que não é somente o Sol, também seria a Terra, assim como o resto das estrelas. Todas as órbitas que formam parte da Via Láctea estão começando a se alterar. E na casa de Gêmeos, Abel se pronunciava. Com uma risada, ele começa a falar: "Isso é muito interessante. Não só sinto neste santuário, sinto que no universo inteiro está começando a ter algo extraordinário. Haha, isto sem dúvidas é uma dádiva dos deuses. Aproveitarei esta oportunidade para me apoderar do santuário." E Dogo, que trajava sua armadura de ouro de Libra, subia as escadarias das 12 casas. Ele dizia: "Ah, não pode ser. Tal como Suikyo previa, algo extraordinário está se tornando realidade. Depressa, devo matar Athena o mais rápido possível. Caso contrário, tudo entrará em colapso." Na casa de Capricórnio, Izo se perguntava o que está acontecendo com a Terra, e de repente uma serpente fala com ele. "Izo, me escute." O Cavaleiro de Ouro diz que ao que parece ainda resta uma serpente, e assim se prepara para matá-la. Porém a serpente dizia: "Espere, nós somos mensageiros do grande Odisseus, não continue resistindo." Izo, enfurecido, responde: "Seus desgraçados, esse desastre no céu é obra de vocês." A serpente fala que não sabe. "Nós viemos somente para que vocês malditos jurem lealdade a ele. Tens uma obrigação com o grande Odisseus." Izo nesse momento responde à serpente: "Eu não sei quanto aos outros Cavaleiros de Ouro, mas eu não tenho nenhuma obrigação para com Odisseus. Meu treinamento foi feito no Japão, no Extremo Oriente. Foi onde eu estudei a doutrina do Bushido." A serpente então perguntava: "Como? Bushido? O que seria isso?" Izo responde: "Esse é o caminho do guerreiro que se encontra com a morte. Quando o guerreiro está preparado para morrer e vive sua vida sem preocupações, se o seu mestre receber um insulto, seu servo compartilha a ofensa. Por meu mestre sou capaz de arriscar a minha vida a qualquer momento, e a minha mestra é Athena." Ao erguer sua mão, podemos ver a Excalibur do Capricórnio, que nesta era é simbolizada por uma katana, e a serpente não tem sequer tempo de convencer o cavaleiro, que decepa a sua cabeça com um único movimento, enquanto grita que Odisseus não é nada para ele. Naquele momento, atrás do Cavaleiro de Ouro, vemos Yoga de Cisne, que chega carregando a Athena. O Cavaleiro de Capricórnio perguntava se essa menina é mesmo a deusa Athena, e o Cisne responde que sim, é ela. O capricorniano acha aquilo um pouco estranho, afinal ela era somente um bebê quando caiu no templo acima das 12 casas. Yoga revela que, ao que parece, algo raro está acontecendo com o percussor de tempo de Athena. Izo achava que isso seria por causa de Odisseus, mas parece que não era isso. Mas não importa mais, você deve ser o homem que caiu na casa de Aquário buscando por Athena.
Yoga confirma que sim, é ele. Meu nome é Yoga, o Cavaleiro de Cisne, e venho do futuro. Izo diz que não tem necessidade de Yoga continuar se apresentando e pergunta se ele é um homem que merece confiança. Tu deve ser o cretino que minha história da casa de Aquário deixou passar. Yoga pergunta se Izo deixaria ele passar, mas o Cavaleiro de Ouro fala que apesar disto, ele não o provou que é digno de confiança. Se quer passar pela casa de Capricórnio, primeiro terá que provar se é digno da minha confiança. Seu nome é Yoga, correto? Está preparado para arriscar a sua vida? Será capaz de morrer por esta menina? O cisne com um olhar sério responde que nem precisaria falar. O Cavaleiro de Ouro então de repente dispara sua Excalibur, que passa próximo ao corpo de Yoga. Izo então o parabeniza. Muito bem, você demonstrou estar preparado para morrer. O Cavaleiro de Cisne reconhece a Excalibur, porém ele não saiu ileso. Izo acertou múltiplos lugares do corpo do cisne, com apenas aquele ataque. E o Capricórnio ainda dizia: o que houve? Se agir desta forma não poderá proteger a Athena. Yoga de joelhos revela que não pôde ver o seu ataque. Sua habilidade com a espada é incrível, com certeza é melhor que a do próprio Shura de Capricórnio. Izo revela que com o próximo ataque cortará o cavaleiro ao meio junto de Athena, e somente com palavras não poderá protegê-la. O Cavaleiro de Ouro parte para o ataque, porém de repente o santuário começa a tremer. Izo se contém e Ikki corria em direção à casa de Virgem. Kaiser junto de Goldi e Deftou permanecia na casa de Leão. O Cavaleiro de Câncer se pergunta o que estaria acontecendo, porque a terra está tremendo. E na casa de Gêmeos, Abel sorria enquanto dizia: primeiro um desastre no céu e agora um desastre na terra. Xion na casa de Ares se perguntava se aquele tremor seria algum tipo de sinal. Já Doku e Shiryu, apesar de estarem em locais diferentes, tinham a mesma sensação. Tema e Shun subiam as escadarias e se perguntavam o que estaria acontecendo, o que seria esse tremor. E Mistória dizia em pensamentos na casa de Aquário: está prestes a reviver o 13º Cavaleiro de Ouro. Ele está prestes a reviver Odisseus. Por acaso este tremor prevê a aparição da casa de Ofilcos? O santuário é afetado por uma série de desastres. Será que finalmente o Cavaleiro de Ouro de Ofilcos irá reviver? Vemos desordem nos céus e a terra começa a se destruir. Em meio a tudo isso, o que acontecerá com o santuário? Doku corre pelas escadarias das 12 casas enquanto diz: o tremor está ficando cada vez mais forte. Não tenho dúvida alguma que este tremor é a casa de Ofilcos que está prestes a surgir. E o que nos espera depois disso é a destruição de todo o universo. Tenho que me apressar, tenho que chegar até Athena. Será que devido a esta alteração no tempo e espaço, não importa quanto tempo passe, não consigo chegar até a casa de Escorpião? Isso é frustrante. Tema e Shun, que também se dirigiam para a casa de Escorpião, dão de frente com um desfiladeiro. O Pégaso dizia: Shun, o caminho está em pedaços. Será que foi devido ao tremor? Mas isso não é um problema para nós. Devemos ir de uma vez. Porém o Cavaleiro de Andrômeda pede para que Tema espere. Tem algo muito estranho aqui, e o Pégaso não entende muito bem, mas Shun explicava: eu posso sentir algo muito estranho no fundo deste abismo. Porém Tema fala que Shun pensa demais, e logo salta para tentar chegar a outra ponta enquanto dizia: vou provar que não tem problema algum, Shun, salte bem depois de mim. Shun gritava o nome de seu amigo que desaparece de repente, enquanto estava em pleno ar saltando para a outra ponta. Andrômeda fica sem entender o que aconteceu e então vemos Shiryu que passava pela mesma situação. Ele dizia: justo quando eu estava prestes a chegar na casa de Escorpião, o caminho começou a desmoronar, mas isso não é tudo. Sinto que há algo muito estranho no fundo deste abismo. O que poderia ser? Sinto que se eu cair aqui seria uma queda interminável. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar com dúvidas. Não importa o que aconteça, eu não tenho alternativa senão seguir em frente. Shiryu então tenta saltar para a outra ponta, mas assim como aconteceu com Tema, ele desaparece no meio do caminho. O Cavaleiro de Dragão então se vê nos 5 picos antigos de Rozan.